irmãos, bom dia, bom dia. Vocês estamos todos felizes de nos rever. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos, meus irmãos, dar continuidade à lição número 15, não é isso? Confesso que agora o número em si não me lembro. A lição número 15, sobre, o tema era renúncia, baseado nos versículos 13 e 14 de Mateus capítulo 7. Como você pode ver, o Sermão do Monte está chegando ao final e, obviamente, também a nossa matéria. A não ser que alguém tenha uma nova edição, uma ampliação, não sei, acho que não, né? Então, é aquele momento onde nós estamos indo para os famosos finalmente. E na semana passada nós tivemos, obviamente, porque são só 2 versículos, uma lição um tanto quanto curta para nós estendermos por 2 domingos. Então, passamos a usar a estratégia de fazer a lição no primeiro domingo e no segundo nós temos uma pequena exposição sobre o mesmo texto, ok? Então, eu espero que sirva de complemento, não vamos ter, pode inclusive desligar, não vamos ter slides nem nada hoje, apenas abrimos nossas Bíblias e nós vamos passar para a exposição de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ok? Antes de mais nada, obviamente, vamos orar, pedindo a direção do Senhor sobre tudo aquilo que vamos ouvir nessa manhã, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que experimentamos nesta manhã para estudá-la, para ouvi-la, para nos reunir. Oramos, obviamente, pelos nossos irmãos que não experimentam a mesma liberdade e por aqueles, ó Deus, que em lugares, em países onde deveriam ter liberdade, ainda assim são atacados, como aconteceu no último domingo, e nós oramos novamente por irmãos que estão nesta situação e particularmente as famílias que perderam seus entes queridos, ó Deus, que a esperança, a certeza da ressurreição possa consolar o coração de cada um deles. Abençoa, Deus, a nós nesta manhã, que Teu sangue venha nos cobrir e nos purificar, nossas mentes e corações sendo tomados pelo Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua palavra e atentar para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos ler o nosso texto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Já está abrido? Está aí? Para lermos a uma só voz. Mateus 7, 13 e 14. Ok, vamos lá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmãos, o Sermão do Monte tem nesses 2 versículos um tipo de ápice, de clímax, um tipo de consumação do assunto. Tudo o que foi dito até agora, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava corrigindo a justiça dos fariseus e escribas. E a justiça dos fariseus e escribas é consertada, ilustrada na porta estreita, ou, desculpe, ao contrário dela, na porta estreita e no caminho apertado, o que obviamente nos fala que a justiça deles era o caminho amplo, o caminho largo, a porta larga. Então, tudo que Jesus falou é baseado ou consertando aquilo que os fariseus chamavam da sua justiça. Agora eu quero dar um pausa aqui. Quando a gente fala de nossa justiça ou justiça deles, é importante nós entendermos que Jesus não está falando de justificação pela fé. Então vamos fazer aqui uma diferença. A justificação pela fé, ela é, como o nome diz, pela fé. Você não faz nada por isso, ela é graça de Deus. Você é declarado justo por causa da sua aliança com Deus em Cristo Jesus. Justiça, no contexto do Sermão do Monte, é prática, procedimento, estilo de vida, escolhas. Porque Jesus estava comparando o ensino dos fariseus e escribas com aquilo que ele estava ensinando. É por isso que ele falava, lembre-se do que lhe foi dito. Aí ele dizia, eu, porém, lhes digo.
Então Jesus, isso foi um erro comum que eu mencionei muitos e muitos meses atrás, e eu também já pensei assim, Jesus não estava corrigindo o ensino do Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo a interpretação errônea dos ensinos do Antigo Testamento feita pelos fariseus e escribas. Lá no capítulo 5, versículo 20, nós lemos o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, que são os escribas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus faz uma separação entre um lado e outro, entre um proceder e outro. Agora, todos os súditos do reino, porque esse é o convite do Sermão do Monte, venham ser súditos do reino de Deus. Venham ser súditos do reino que eu estou proclamando. É por isso que, um pouco antes, a proclamação de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, se você quer ser súdito do reino, você tem que entrar pela porta estreita e viver nesse padrão do caminho apertado, certo? Então, é importante nós salientarmos, meus irmãos, que todo súdito do reino vive nesse padrão? Não, porque você não vive nesse padrão. Ou você vai me dizer que nos últimos meses você só ouviu ensino de autobiográfico. Nossa, pastor, o senhor falou tanta coisa que eu vivo no Sermão do Monte, será? Acredito que não. Nós nos sentimos confrontados, nós nos sentimos expostos, nós nos sentimos envergonhados. Mas essa foi a minha experiência, em que eu vi diversas coisas que não estão batendo com a minha vida. Então, o súdito do reino vai ser constantemente confrontado com um estilo de vida ideal, um estilo de vida esperado, almejado, desejado, e que nos é dado pelo rei. Agora, de vez em quando, o rei vai ter que dar um aperto, dizendo: olha, isso aí não está certo. Você não está perdoando como um súdito do reino. Você não está fazendo isso ou aquilo como um súdito do reino. Você não está sendo sal e luz como o súdito do reino deveria ser. É como as listas de pecados de Paulo, irmãos, né? Quando ele fala que os mentirosos, os adúlteros, os homossexuais, o isso, aquilo não entrarão no reino de Deus. O que ele está falando? Que se uma vez na vida ou na morte você cometeu uma mentira, por exemplo, ou se na sua vida você tem qualquer um daqueles pecados que estão mencionados lá, você está fora do reino de Deus? Não. Paulo está fazendo uma comparação de ideal. Este é o comportamento de quem vive nas trevas. Por que você está vivendo como eles? É como se fosse assim, meus irmãos. O reino tem sua própria roupa, sua própria cultura, sua própria tudo, seu próprio calendário. Aí eu estou dentro do reino de Deus, vivendo como o reino vizinho. Isso é que não deveria, não poderia acontecer na minha e na sua vida. Nós deveríamos almejar entender qual é a cultura do reino, ou poderíamos dizer contracultura, né, como a gente já sabe que o Sermão do Monte é chamado, e esperar ou buscar viver nesse padrão, viver dessa maneira. Mesmo sabendo, irmãos, que será uma luta, mesmo sabendo que será um desafio constante, mesmo sabendo que será algo que não conseguimos fazer por nós mesmos, precisamos da graça de Deus, ok? Então, como eu falei, esses 2 versículos são esse ápice aonde o Senhor está chegando. Então, as duas partes, o que nós temos depois dos versículos 13 e 14, são, na verdade, complementos daquilo que nós vamos ver hoje. Jesus está reafirmando as mesmas verdades através de formas diferentes para mostrar essa separação entre aqueles que estão dentro do reino ou não. Por exemplo, ele vai falar sobre as árvores e a árvore e seus frutos. E aí tem o famoso versículo que a gente reconhece as pessoas pelo seu fruto. O cidadão do reino vai seguir o fruto qual? Que Jesus ensinou aqui no capítulo 5, 6. E aquele que está fora do reino será o oposto a isso. Ele ainda vai falar sobre o sensato e o insensato. Quem é aquele que ouve e aquele que não ouve a palavra de Deus? O súdito do reino vai ouvir a palavra. E mais uma vez, irmãos, a gente gira e acaba no mesmo lugar. Como que as igrejas têm usado a palavra de outra forma a não ser central? Por que as igrejas têm usado a palavra de Deus a não ser de maneira fundamental?
se mais uma vez nós estamos vendo que Jesus termina o Sermão do Monte dizendo: quem ouve as minhas palavras é sensato, quem não ouve é insensato. Nós vamos ver hoje, meus irmãos, que entrar pela porta estreita é uma coisa, mas passar o resto da sua vida cristã tentando reformar, e não no sentido da reforma de 1517, reformar o caminho apertado, você vai viver, eu vou viver em infelicidade. Como assim, pastor, reformar? Porque assim, meus irmãos, o caminho estreito, o caminho apertado, não é meu e seu. Ele é um pedaço de imobiliário que não nos pertence. Nós estamos andando no caminho de outro. Agora, para pensar, você iria no quintal de alguém e começaria a mexer nas coisas? Você iria na fazenda de alguém e começaria a mexer nas coisas? Não é sua. O caminho não é seu. Então, enquanto nós estamos caminhando nesse caminho apertado, não temos direito de mexer em nada. Mas o que a gente costuma fazer? A gente costuma tentar... Está muito apertado aqui para mim. A minha vida não cabe aqui dentro. Eu começo a modificar as coisas. Os irmãos da limpeza depois colocam no lugar. Eu começo a modificar as coisas porque a minha vida não está cabendo aqui. Ontem, eu não vou citar nem uma pessoa, nem o que ele fez, mas ontem eu fiquei muito triste com ver um ex-colega, não está mais no ministério, mas era pastor, continua crente, é claro, tomando uma atitude que ele condenava antes. E a minha oração naquele dia foi: Senhor, me ajude a chegar o resto da minha vida não negociando os princípios da Tua palavra. Porque, irmãos, é fácil você tentar flexibilizar a palavra de Deus quando a sua vida não se adequa mais a ela. Eu me lembro claramente de discussões, ou debates que a gente tinha no grupo, não discussão, mas debates que a gente tinha. É mais ou menos assim, eu não vou falar nem o nome do santo, nem do milagre, mas é uma coisa bem não relacionada. Antes nós falávamos como é um absurdo o crente faltar à igreja, por exemplo, por um motivo bobo, motivo besta. E hoje ele está faltando à igreja por um motivo besta e está justificando. Não é isso, irmãos. Eu estou só dando exemplo porque eu não vou expor a vida de ninguém, no nome da pessoa, e nem tocar no assunto, porque não é o tema aqui. Mas o que é isso aqui? É você abrir o caminho que está apertado. Eu não quero mais. Eu quero, né? Eu engordei filosoficamente e não estou cabendo mais aqui. Então eu vou ampliar porque está apertado para mim. Na verdade, não é nem engordar. Sabe o que é, irmãos? Bagagem. Para usar a ilustração do peregrino. A gente vai botando bagagem, e aí o caminho vai ficando apertado mesmo, mais apertado do que ele já é. E a culpa não é do caminho, já disse, esse pedaço imobiliário não é seu. Você e eu não temos direito de reformá-lo, de reurbanizá-lo. E infelizmente é muito disso que é feito na vida cristã de muitos. Então, de fato, irmãos, todo o capítulo 7... são desafios sobre o que fazer com aquilo que foi ensinado nos capítulos 5 e 6. E Jesus ensinou primeiro qual a natureza do caráter de um povo que se identifica como estando no reino de Deus. Porém, não vivemos geograficamente dentro das fronteiras do reino. O reino de Deus ele não é como as fronteiras políticas do Brasil, certo? Então, aqueles irmãos aqui que já tiveram oportunidade de ir em outro país, é uma maravilha. Viajar, nossa, é demais. Mas você fica um pouquinho... como é que é aqui? Aqui a gente pode respirar? Porque você fica com medo de transgredir alguma lei, porque você não conhece. Eu bobei 1 segundo e fiz uma curva errada lá em Puerto La Cruz e me meti quase em problema. Porque eu não conhecia como é que era um detalhezinho da lei de trânsito daquele lugar. E desde então, irmãos, eu fiquei pensando como é difícil você visitar um lugar estranho, fora do Brasil. Só que o reino de Deus é diferente, ele não tem uma fronteira política, ele não tem uma fronteira geográfica. Por outro lado, nós também não vivemos num isolamento de monastério. Onde nós vivemos, irmãos? No meio da sociedade. Nós vivemos aqui. Nós vivemos no meio do mundo. E vivemos, como diz Pedro, como estrangeiros e peregrinos de um mundo, mesmo que nós pertençamos a outro.
E o que está sendo ensinado no Sermão do Monte, esta justiça, seria, irmãos, o manual de sobrevivência, mais ainda, o manual de comportamento, de ética, de procedimento, de quem? Dos embaixadores de Cristo, que somos nós. Eu tenho bastante certeza que quando você faz relações exteriores, você é ensinado o que fazer e o que não fazer, inclusive bastante coisa sobre relações interculturais. Quando eu estava naquela viagem de treinamento em Singapura, nós tínhamos um dia de folga, já contei isso em outras ocasiões, só relembrar, e estava num dia de folga, fomos até o Aquário de Singapura, que é um dos mais maravilhosos do mundo, e no ônibus, como bom brasileiro, eu relaxei e botei o pé para cima. Estava no ônibus e tinha uma divisão assim, né? E aí eu botei o pé para cima. Aí tinha um outro colega indiano, ele deu um tapinha no meu pé, falou, baixa o pé. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, na minha frente estava o nosso professor, né? Um homem maravilhoso. E aí ele explicou que na cultura indiana, se você fizer isso aqui, você está ofendendo a pessoa, está mostrando a sola do seu sapato. Eu falei, gente, para nós, ó, significa absolutamente nada. Aí eu falei, opa, tudo bem. Como ensinou a minha filósofa pessoal, a sábia do norte, a minha sogra, na terra de sapo, de cócoras com ele. Então, tá, beleza. Se é para não mostrar a sola do sapato, aí eu falei, meu irmão, desculpa, o professor nem estava aí, mas eu não fiz mais, porque não faz sentido. Relações interculturais. Então, o Sermão do Monte é o Senhor mostrando como Ele deseja ser representado por nós. Agora, irmãos, eu digo com muita tristeza, eu já envergonhei, né, o meu rei inúmeras vezes. Ler o Sermão do Monte é, na verdade, uma declaração de uma lista de erros. Se fosse para depender disso, para eu manter o meu cargo de embaixador, eu já tinha sido demitido há muito tempo. Mas aí é que entra a graça. Aí é que entra a sua misericórdia. Assim, meus irmãos, quando nós chegamos ao capítulo 7, e a gente chega na famosa frase, não julguem, que a gente já viu algumas semanas atrás, né? Ou não julgueis na versão antiga, Jesus está advertindo que esses padrões precisam ser primeiro avaliados e examinados na vida de um súdito do reino em específico, isto é, eu. E depois eu posso usar aqueles padrões para apoiar o outro. Então perceba que as pessoas entendem tudo errado. Mateus capítulo 7 não está dizendo, cuida da sua vida, não se mete na vida de ninguém. Mateus 7 está dizendo, todos esses que você está olhando, e você são súditos do reino. E alguma coisa está fora do lugar. Então examine a si mesmo. Agora você pode ajudar os outros. Não é cuide da sua vida. Na verdade é que todos nós cuidemos de todos nós. E Mateus 7, começo dele, apenas estabelece o padrão. Baseado em quê? Capítulo 5 e capítulo 6. E o capítulo 7, ele segue em aplicações daquilo que foi ensinado. Precisa de graça e misericórdia para viver o padrão do reino? O que vem na sequência? Então, ore. Como a gente vê no versículo 7 até o versículo 12. Então, quando você ouve de uma patada só, uma sentada só, no monte ali, Jesus falando, isso foi dito, faça isso foi dito, faça isso, você, peraí, mas eu estou meio perdido aqui, não vou conseguir. Então, ore. Por quê? Quem de vocês, sendo mal, pede ao seu filho um peixe e você vai dar uma cobra? Quanto mais o seu Pai Celestial. Entendeu agora? A oração de 7 a 12 é de pedido de ajuda para se viver o que está no capítulo 5 e 6. Claro que a gente pode aplicar para muito mais coisas, irmãos, mas é basicamente a estratégia de dizendo, você não consegue sozinho, peça ao rei. Peça ao rei que ele vai lhe ajudar a viver isso daí. E as implicações seguem depois no verso 15 e diante, como nós vamos ver na outra aula, né? Porque aí hoje é 13 e 14. Bem, então aqui nos versos 13 e 14, Jesus nos leva a retornar a tudo o que ele ensinou nos capítulos 5 e 6 e pensar em qual a característica central ou marca que poderia identificar tudo isso que foi ensinado até agora. Qual é essa característica, irmãos, que poderia sintetizar tudo, ou essa palavra que poderia sintetizar tudo o que foi dito até agora? Isso eu me refiro baseado no que ele fala no versículo 13 e 14.
E eu pensei em várias palavras, irmãos, e até olhei uma que o próprio Martyn Lloyd-Jones, que eu baseei grande parte da nossa exposição no livro dele. Qual é a palavra que você poderia usar aqui? E eu decidi pela palavra abnegação. Ele decidiu, se você está curioso, pela palavra estreiteza. Mas eu creio que estreiteza requeriria muita explicação. Estreiteza é de estreito, né? De apertado. Então eu creio que abnegação sintetiza melhor aquilo que é a mensagem de todo o capítulo até agora e que ele sintetiza no versículo 13 e no versículo 14. Então, abnegação ou estreiteza ou aperto caracteriza a porta e o caminho que estão presentes na nossa vida. Tal conceito, irmãos, Jesus irá retornar outras vezes, como, por exemplo, no capítulo 10 do mesmo Evangelho de Mateus. Lá em Mateus 10, versículos 37 a 39, Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Rapaz, nem papai e mamãe? Nem papai e mamãe. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ai, mas meu filhinho do coração nem ele. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Epa, Senhor, mas aí só pegou pesado. Só faltou algum discípulo perguntar para ele: o senhor já viu alguém crucificado? Todo mundo já tinha visto, irmãos. Porque eles ficavam bem na porta da cidade. Para ficar de exemplo para quem se atrevesse a ir contra o Império Romano. E aí ele termina: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Abnegação, estreiteza. Será que você entendeu de verdade qual foi o evangelho que você foi convidado? Porque esse aqui parece bem diferente do evangelho que a gente ouve hoje em dia. Aqui pertinho você vai passar na porta de um determinado lugar que se chama igreja, mas não é, e na porta vai ter um convite: deixe de sofrer. Parece com isso aqui? Lembra isso aqui? Diga para os irmãos na Nigéria: deixe de sofrer. Vai lá. Eu duvido que esse tipo de discurso prospera lá ou em Burkina Faso, como a gente viu no domingo passado. Não tem como abrir igreja, mas tenta fazer esse discurso na Coreia do Norte. No mesmo livro. Na verdade, 3 capítulos depois da gente estar, Jesus volta ao tema. Porque para pensar, meus irmãos, por que ele tem que fazer isso? O Evangelho de Mateus é escrito principalmente para o próprio povo judeu. E eles, em grande parte, ainda tinham essa vã ilusão de um Messias guerreiro que viria libertá-los e levaria Israel ao seu ápice. Ápice significa conforto, riqueza, fartura, liberdade, tudo seria maravilhoso. E olha o que o Messias fala. Olha o que o Messias diz. Eu fico pensando, meus irmãos, como que a cabeça dos apóstolos ficava tentando reinterpretar. De repente eles eram mais alegoristas, né, que nem alguns irmãos nossos. Ficavam tentando interpretar. Ele não quis dizer exatamente, dar a sua vida. Tem um significado aqui meio oculto, meio... Quando não era de fato isso daí. É ele em primeiro e o resto da sua vida você organiza em segundo lugar, como variantes vão demonstrar. Então, meus irmãos, Jesus volta ao mesmo tema de abnegação. O que mais? Em João 12, Jesus exemplifica como seu próprio sacrifício, com o seu próprio sacrifício, como todos os seus discípulos devem ter o mesmo propósito em mente. João 12, versículo 24 e 25. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. De quem que ele está falando sobre o grão de trigo? Dele mesmo. Ele tinha que morrer para dar fruto. E ele está dizendo para os discípulos: vocês precisam fazer a mesma coisa.
A verdade é, meus irmãos, quanto mais eu reter desta vida, quanto mais eu me apegar a esta vida, automaticamente eu estou perdendo da próxima. Nós não temos uma ideia clara de como será a eternidade? Realmente não. Mas Jesus fala claramente sobre o maior e o menor no reino dos céus. Paulo fala claramente em Coríntios capítulo 3 sobre galardões que são prata, pedra preciosa, ouro, etc. E outros que são palha, feno, madeira. Então, há diferença na eternidade. Mas sabe qual é o problema que eu acho, meus irmãos? A maioria de nós não está nem aí. Se fosse possível da gente ser um sem teto no céu, a gente já estava satisfeito. Mas o Senhor não pensa assim. O Senhor fala literalmente para nós guardarmos tesouros nos céus. Será que o Senhor fala isso, meus irmãos, porque Ele quer que você seja ambicioso? Ele quer que você seja Antigamente a gente falava Bill Gates, mas agora tem que ser Elon Musk. Ele quer que você seja um Elon Musk dos céus? Não. Ele fala isso porque viver de maneira ambiciosa pela eternidade abençoa a nossa vida aqui, já. Pois significa cada vez menos envolvimento com este mundo, com a carnalidade, com o pecado, com o materialismo, e a nossa vida já é abençoada aqui, quanto mais também será lá. Então, meus irmãos, abnegação, estreiteza é o padrão do Sermão do Monte, o padrão da visão de Jesus para nós. O problema, meus irmãos, é que muito do que é chamado evangelismo hoje em dia poderia muito bem ser chamado de propaganda enganosa. Prometem bênção, libertação, também vida eterna, muitas vezes prosperidade. O que não mencionam, raramente, é a abnegação, mortificação, perda de direitos. Não mencionam a estreiteza da vida cristã. É comum as pessoas venderem algo que não é possível para tentar ganhar gente para suas igrejas, tentar ganhar gente com a desculpa de que é para alcançar pessoas para Jesus. Eu já estive diante dessa mesma tentação. Há vários anos atrás, um casal, ela era minha cliente na área de informática. O casal, ela, sabendo que eu era pastor, pediu ajuda, foram lá em casa. Falaram lá das suas lamúrias, dos seus problemas, das suas dificuldades, que detalhe, não eram nem para existir. A vida financeiramente equilibrada, tudo certinho, mas, bem, obviamente o pecado veio para destruir tudo, né? Depois de tê-los ouvido, meus irmãos, eu falei da necessidade individual de cada um voltar-se para o Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, meus irmãos, a tentação ali daquele momento é dizer assim, que o Senhor tem uma promessa de restauração para o seu casamento. De onde eu ia tirar isso? Que o Senhor deseja que nossos casamentos sejam abençoados. De onde eu ia tirar isso? De onde eu ia tirar promessas vazias, propaganda enganosa? Agora, eles iam gostar de ouvir? Amar. Pastor, mas eu não poderia falar isso para trazê-los para a igreja, para ir depois. Esse é o problema, meus irmãos, isso não é o evangelho. E a semelhança do jovem rico que ouviu a verdade e foi embora triste, eles ouviram a verdade, foram embora e nunca mais voltaram. Porque eu lhes falei, olha, é isso que eu tenho para lhes oferecer. Contudo, eu não posso garantir que isso vai salvar o casamento de vocês. Se você se voltar para Cristo como Senhor e Salvador, e você se voltar para Cristo como Senhor e Salvador, a probabilidade do casamento de vocês ser salvo e restaurado é muito maior, é gigantesca, em comparação às outras alternativas. Por exemplo, se só você se voltar a Cristo e você der as costas, a probabilidade cai bastante. Se nenhum dos dois se voltar para Cristo, ela cai assustadoramente. Dito e feito, meses depois estavam separados. Eles preferiram resolver do seu jeito e não resolveram. Mas, meus irmãos, eu não me arrependo um segundo de ter falado a verdade, porque este evangelho ausente de arrependimento e fé não é evangelho. E eu não tenho direito de prometer às pessoas absolutamente nada fora daquilo que a palavra prega. As ansiedades do povo da Judéia, da Galileia, eram muitas. E ainda assim, o discurso de Jesus no início do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus.
Senhor, esse povo está oprimido, diria o socialista. Esse povo está oprimido sobre a vara de Roma. Você não tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, de libertação para eles? Jesus tem. Tenho sim. Arrependam-se. Não. Esse aí não. Eles são vítimas. Não é assim, meus irmãos, que o mundo funciona hoje? Você não pode pregar o evangelho, porque todo mundo é vítima de alguma coisa. É por causa da cor da pele, da sua pele, ou por causa da sua condição social, ou por causa da sua história. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Alguns dias atrás eu conversava com um colega que falou de uma senhora que tem uma história muito triste de traição, de abandono, não sei lá o que e tal. E aparentemente a igreja dela não lidou bem com a situação. E aí ele falou e depois ainda falou assim, como se ela precisasse ser perdoada. E perdoar a igreja que tinha agido assim com ela. Tarará, tarará. E, obviamente, como é famoso hoje, ela estava diagnosticada como em depressão. Aí eu ouvi, eu falei assim, mas e sobre a responsabilidade dela, você não tratou nada? Tá vendo só? É a filosofia humana, é a pseudociência dizendo a culpa é sempre dos outros. Os outros que pecaram contra você é que são culpados. Mas onde é que estava a culpa dela, meus irmãos? Em não levar ao Senhor e na sua confiança em Deus aquilo que estava na sua vida. Elias tentou dar uma de vítima com Deus. Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. Coitadinho de mim. Ainda querem a minha cabeça. E tem Jezabel, não sei o quê. O Senhor não pegou Elias no colo, não passou a mãozinha na cabeça dele, não deu uma consolada, disse, pare de fake news. Tem ainda, são quantos mesmo? Era 10 mil, né, irmãos? Nem lembro quantos. 7 mil, né? Tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Pare de mimimi, porque a coisa não é como você está falando, não. Sai dessa caverna e vai continuar o ministério que eu te mandei. Não deu nem trela para o chororô de Elias. O responsabilizou pela sua situação. O responsabilizou por aquilo que ele tinha culpa na história. Jezabel era culpada? Mais suja que puleiro de galinheiro. Os que estavam perseguindo os profetas do Senhor eram culpados? Sem dúvida nenhuma. Mas isso não era problema de Elias. O problema de Elias é por que você está reagindo assim quando você tem um Deus como eu? Que é o que esse colega não falou com a querida irmã lá. Pecaram contra ela? Sem dúvida nenhuma. O marido a traiu? Não tenho nenhuma dúvida disso. A igreja não tratou a coisa da maneira certa? Infelizmente também. Mas isso nunca vai ser desculpa, irmãos. Preste bem atenção. O pecado de ninguém é desculpa para justificar sua autocomiseração e você está deitado na cama chupando dedo em posição fetal. Nunca. Ou o Senhor faz diferença na nossa história, ou as pessoas vão definir a nossa história. Jamais o procedimento de alguém justifica que eu abandone as promessas que o Senhor tem para a minha vida e quem eu sou em Cristo Jesus. Vai me abalar? Sem dúvida nenhuma. Mas não vai me derrubar, não vai nos derrubar por causa daquilo que o Senhor é na nossa vida. Então, meus irmãos, esse evangelho aguado não funciona. Então, Jesus aqui, meus irmãos, não está fazendo nenhum concurso de popularidade, então ele desce a lenha. Se você está na dúvida, você está com a memória curta. Leia de novo capítulo 5 e 6. E você vai ver quantas vezes ele corrige o nosso comportamento para um padrão mais complicado. Vocês lembram o que foi dito. Eu, porém, lhes digo. E aí ele aumenta a gravidade, aumenta a dureza daquilo que isso vem ter efeito na nossa vida. Por isso, por causa desse evangelho aguado, muitos de nós, irmãos, passamos uma vida inteira lutando. Nós, é claro, entramos pela porta estreita, pela porta certa, mas vivemos tentando, como eu falei,
reformar, reurbanizar, reformatar o caminho apertado para moldá-lo ao nosso conforto e à nossa comodidade. Como eu falei, não estou gostando disso aqui, está apertado. Deixa eu empurrar para lá, colocar para cá. Não está direitinho. Não quero só água. Cadê minha Pepsi? Não está do meu jeito. O caminho não está como eu queria. Eu não acho, meus irmãos, que o caminho estreito, se a gente fosse fazer um filme, seria um caminho, né, escuro, uma coruja, meio assustador. Não é isso. Eu até acredito que ele é florido, que ele é bonito. Ele é estreito. Ele não é cenário de filme de terror. Em comparação, o outro, a questão aqui é como acomoda as minhas escolhas. E acomoda aquilo que eu quero viver. Porque o caminho formatado pelo Senhor, meus irmãos, não aceita ser modificado por nós. E aí, o conflito começa. Escreva o que eu estou lhe dizendo. A infelicidade na sua vida cristã está principalmente na sua incapacidade de se conformar ao quão apertado é o caminho que o Senhor tem lhe conduzido. Vou repetir. A infelicidade na sua vida cristã está ligado a quão inconformado você está ao estreitamento, o aperto que o Senhor tem colocado na sua vida cristã. Você não está infeliz por outra razão. Você está infeliz porque o Senhor está fazendo alguma coisa que eu e você não queremos. Isso é muito ruim, porque se esse conflito persistir, nós vamos passar a vida cristã inteira lamentando o que poderia ou deveria ou gostaríamos que fosse, quando não é. Esse caminho, meus irmãos, ele não se torna apertado. Ele é apertado desde o começo. Aliás, a própria porta pelo qual nós entramos nele já anuncia que ele é assim. E novamente, meus irmãos, isso define o nosso evangelismo. A gente não pode anunciar uma porta estreita para dizer que depois o caminho faz assim. Ele continua da mesma maneira. Não convidamos a pessoa para que adicione Jesus à sua vida e dê um saborzinho diferente, novo. O que nós anunciamos é o abandono da velha vida e a troca, a substituição pela vida proposta por Cristo, proposta pelo Evangelho, proposta no Sermão do Monte. Há, de fato, irmãos, coisas, claro, que precisarão ser deixadas para trás. É claro e evidente que o processo de santificação cuidará e tratará disso também. Mas perceba, esse processo será lento e doloroso se começar baseado em falsas informações, em falsas pretensões. Se for baseado em uma informação falsa de que não há sacrifícios nem mudanças para os súditos do reino. É por isso que Jesus fala, quem quer vir a mim, tome a sua cruz. Eu fico pensando novamente, irmãos, os apóstolos com ele, Senhor, dá uma maneirada, a cruz não está muito em popularidade hoje não. Hoje, irmãos, é muito legal, olha, nossa, quando eu botei essa placa aí, você tinha que lembrar como é que o pessoal ficou, pastor, que coisa linda, todo mundo gostou. Até hoje, irmãos, algumas pessoas assistem nossos vídeos dizendo assim, ei, manda para mim, tem umas 4 igrejas que já fizeram uma placa parecida com a nossa. Gostaram do estilo, da madeira, da ideia de rústico, parece até, né, caiu da lateral de um barco, uma coisa assim. Resto de naufrágio. E tem sido, cada vez mais, irmãos, as igrejas no Brasil têm restaurado colocar cruz. Que há muito tempo isso foi igualado a catolicismo, que não tem nada a ver. Quando eu vi o primeiro crente americano com uma cruz, não crucifixo, eu falei assim, eita, esse pessoal americano é estranho. Porque na minha mentalidade católica, isso era coisa de católico. Só que no primeiro século, irmãos, tomem a sua cruz e siga-me. O senhor quis dizer cruz mesmo? Ou eu entendi errado? É que o seu sotaque da Galileia, Senhor, assim, é meio difícil às vezes de entender. Porque era um conceito, irmãos, extremamente não atrativo. E hoje, deixe de sofrer. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus te ama. Deixa eu lhe abraçar. Eu não estou brincando, irmãos. Tem gente que abraça e diz que é evangelismo.
há um maquiar do evangelho para torná-lo mais palatável. E sabe por que eu acredito que as pessoas fazem isso? Porque elas não creem que ele é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. Eles não creem de fato que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho que dar uma ajudinha, eu tenho que dar uma forcinha, senão a coisa não vai. E agora repare, irmão, Jesus, como eu disse, ele não enfeitou o pavão. Ele não dourou a pílula. Eu estou tendo que dar um remédio, nós estamos tendo que dar um remédio para o nosso cachorro, já tentou várias técnicas. Uma delas é pegar um pedaço de bacon, colocar ao redor do comprimido e de vez em quando ele ainda acha. O bacon vai e cospe o bendito comprimido. Jesus não faz isso. Jesus não envolve esse evangelho difícil, de abnegação, de estreiteza. Deixa eu botar um baconzinho aqui ao redor para ver se eles comem. Ele não faz isso. Os capítulos 5 e 6 são uma sucessão de perna manca na nuca. Uma sucessão de pauladas na multidão. Jesus evangelizava, irmãos, como eu disse, com o arrependam-se. E ele continua fazendo isso do topo daquele monte. Isso significa, meus irmãos, que a nossa mensagem nunca deve ser negociada. Nunca deve ser dourada, nunca deve ser melhorada, porque ela não tem como ser, ela é o que ela é. Isso, é claro, não significa nenhum tipo de anúncio raivoso do Evangelho. Você pode ser amoroso e ainda assim ser verdadeiro. Mas quais são, irmãos, algumas abnegações fundamentais que precisamos tomar ao cruzar a porta estreita para nos manter realmente andando no caminho apertado e não ficar o tempo todo incomodado e querendo modificá-lo? Primeiro, precisamos deixar para trás o mundanismo. A palavra mundo no Novo Testamento, ele tem vários significados. Então, quando diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele não está se referindo ao planeta Terra, ele não está se referindo nem à totalidade dos homens, eu não vou entrar aqui porque não tenho tempo para explicar, ele não está se referindo à sociedade. Contudo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o apóstolo João fala isso, já não é o mesmo mundo, não é o mesmo cosmos, que é a palavra grega para o mundo, não é o mesmo significado de João 3,16. Quando se falava também que essa palavra, esse evangelho tem se espalhado por todo o mundo, já é outro significado. Então, qual é o significado aqui que a gente toma a palavra mundanismo? É o sistema ideológico, filosófico, a forma de pensar contrária, ausente de Deus, aonde está baseado a nossa sociedade. Mesmo com a influência, meus irmãos, da chamada moral judaico-cristã, certo? Mesmo com a influência do Espírito Santo e da graça comum de Deus, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus é clara. Você não tem como santificar um mundo que é inimigo de Deus. Então, a primeira abnegação que eu tenho que deixar é esse mundanismo. Agora, isso não é, essa abnegação, uma postura legalista. Isso é proibido, aquilo é pecado, apenas fazer coisas para nos separar do mundo. Os cristãos já tentaram fazer isso durante muito tempo, irmãos. Na roupa que vestem. Hoje, cada vez tem mudado mais, mas eu ainda sou da época onde você reconhecia algumas denominações pela roupa que vestia. Na década de 70, 60, 70, tocar sequer um violão dentro de uma igreja evangélica era um absurdo. Hoje em dia, algumas igrejas ainda combatem o mero uso de uma bateria, porque eles veem em determinados instrumentos expressões de mundanismo. Então, não é isso que nós estamos tratando. Isso é um legalismo que não funciona para nada. Um instrumento é o que ele é, um instrumento. O objetivo para o qual você usa é que vai mudar o significado daquilo. A arma na mão de um policial e na mão de um bandido é a mesma arma e o objetivo, o uso é completamente diferente. Então, não é legalismo que nós estamos tratando aqui, não é viver debaixo de regras, não é viver debaixo de um manual humano. A ideia de mundanismo, irmãos, é reconhecer em quais áreas temos seguido o pensamento desta sociedade, onde temos copiado o estilo de vida e andado no curso deste mundo.
O súdito do reino irá se separar da coletividade que anda na contramão da vontade de Deus. Por isso que aqui é chamado de o Sermão do Monte, a contracultura do reino. Ele se torna minoria, mesmo que seja, junto com Deus, é claro, maioria. Repare, irmãos, como Paulo coloca isso em Filipenses 2, 14 a 16. No contexto onde ele está falando sobre, mais acima, sobre o esvaziamento de Cristo, olha o que ele diz no versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A atitude mundana aqui, meus irmãos, é uma tentação, às vezes diária, para a maioria de nós, que é o quê? Queixa e discussão, nesse contexto particularmente. E assim, meus irmãos, são marcas, segundo Paulo, de uma geração corrompida e depravada. Ou seja, neste caso, o mundanismo não são apenas, irmãos, aquelas coisas chocantes, né, e alarmantes. Não é tipo assim, poxa, eu passei e vi o irmão lá no piseiro. Que é realmente isso que a gente se importa, né? A gente se importa com as coisas, meus irmãos, que saltam aos olhos. Nossa, eu passei ali e vi o irmão num negócio lá de sertanejo universitário, aquele que nunca se forma, ali da avenida tal. O que está acontecendo com ele? Aí vem João capítulo 7. Antes de olhar porque o irmão está lá na bagaceira, será que o meu coração não está na bagaceira? Entendeu agora, meus irmãos, como é que a coisa funciona? Significa o quê? Isso é problema dele. Não. O problema dele é meu problema. Mas antes de sair numa missão de resgate, assim que todo mundo faz nas forças especiais, só em filme, meus irmãos, que alguém vê alguém em perigo e sai, né, de bermuda e camiseta para salvar. Não. Quem realmente está numa missão de resgate, coloca roupa de combate, colete, tem faca, tem não sei o que, tem bússola, ele vai preparado, porque primeiro ele olhou a sua necessidade para depois ir resgatar. Então, antes de ir atrás do irmão que está lá na bagaceira, eu olho para o meu coração para ver como é que está aqui. Porque ele está lá, de roupa de cowboy, achando que sei lá o quê, né? Nunca subiu sequer num bodezinho, mas acho que é vaqueiro, está lá, sertanejo que nunca se forma. Mas, de repente, é o meu coração, meus irmãos, que está pior. Então, primeiro resolvo aqui, depois vou lá. Agora, mais importante que isso é que o mundanismo ele vai se manifestar, meu irmão, vai se infiltrar em coisas que nós não nos importamos. Olha o que o texto diz. Queixas e discussões. O texto não fala, façam tudo sem visitar a prostituição lá do templo de Adonis. O que acontecia naqueles dias? Ele não fala, façam tudo sem participar das festas ao deus Baco. Ele não fala de nada das coisas que talvez socialmente chamariam atenção. Ele fala de coisas, meus irmãos, que estavam sendo um câncer dentro da igreja dos filipenses. Tinha até duas irmãs que não se entendiam, acho que eram da MCA. Do Ministério de Mulheres, estavam lá brigando. Trifena e Trifosa, lembram delas? Rogo às irmãs Trifena e Trifosa, se resolvam, mulher. Vocês estão prejudicando aí o trabalho. Estavam lá discutindo se a cortina ia ser verde, se a cortina ia ser, sei lá. Estavam discutindo se o coffee break ia ser desse jeito, sei lá, do outro jeito, sei lá, ou se depois de Tito ia estudar essa ou aquela, sei lá o que elas estavam discutindo, mas estavam quebrando o pau lá e Paulo diz, o quê? Façam as coisas sem... Porque isso aí não é o comportamento dos santos, esse não é o comportamento dos súditos do reino. Vocês estão sendo mundanas. Você já pensou, meus irmãos, quando a gente dissesse assim? Né? A gente está no campo de futebol. Graças a Deus, meus irmãos, eu sou muito grato a Deus, porque eu cresci numa igreja que era cada quebra-pau no campo de futebol, ao ponto que meu pastor teve que expulsar pela vida
um camarada lá, ele é vivo até hoje, tem a minha idade, né? Mas quando a gente era jovem, ele foi expulso dos futebols da igreja. Não tinha uma partida que ele não brigava. Uma assim sequer. Nenhuma. Então ele foi expulso, foi banido pela vida. Sou muito grato, irmãos, porque sempre que a gente tem alguma coisa, irmão, joga uma bolinha lá, até onde eu vejo, né? Não sai faísca, não sai nada. Você já deve ter tido jogo assim, né? Eu já tive jogo que teve um diácono que queria me partir ao meio. Vou nem falar o nome dele, porque muitos aqui conhecem. Obviamente não é na nossa igreja, porque não temos diáconos aqui, mas o ponto é esse. Como é que o cara é diácono na igreja dele quer me partir ao meio no campo de futebol? Imagina, irmão, 50 e poucos quilos, vem um camarada de quase 90, ia ter 2 Jovecis hoje. Mas 2 mortos, é claro, né? Porque dá para viver ao meio. Aí eu poderia chegar para um comportamento desse e dizer assim, por que você está com esse comportamento mundano? Mas a gente não vê dessa maneira. A gente não vê fofoca como comportamento mundano. Na verdade, irmãos, o grande vexame na igreja do Senhor é que hoje, se você não fez nada escandaloso como adultério, a maioria das coisas passa batido. Mas são comportamentos mundanos. Uma segunda abnegação, meus irmãos, é carnalidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Já vou explicar. Se aproxima do mundanismo, mas a carnalidade vem de dentro. E as tentações externas do mundanismo vão apelar exatamente para ela e para o seu gosto, contrário às coisas do espírito. Diferente do mundanismo, que ele pode ser quase erradicado da nossa vida, eu até acredito que muitos cristãos alcançaram um nível de santidade que erradicaram o mundanismo, a carnalidade é uma praga. É uma doença inata. Sabe o que a gente poderia chamar, doutor, de uma doença autoimune? Ou pelo menos ela vou chamar de uma doença incurável. Você pode minimizar os efeitos, você pode minimizar os... esqueci o termo, como é que fala? Os sintomas, exatamente. Você pode minimizar os sintomas, mas você jamais vai matá-la, porque a carne não se converte. A carne, ela não se converte. Ela, infelizmente, vai sempre estar lá. A carnalidade é o apelo interno da natureza pecaminosa que pode nos derrubar, até mesmo se nós estivéssemos sozinhos em uma caverna escura. Eu não preciso de nada, porque o mal está dentro de mim. Ela pode usar esses apelos externos, mas de fato ela não precisa deles. E aí nós temos que lembrar da famosa passagem de Paulo em Romanos capítulo 7. Versículos 18 em diante, ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu discordo frontalmente das pessoas que acham que Paulo estava se referindo a uma experiência antes da sua conversão. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa interpretação, inclusive um camarada muito respeitado aí no meio reformado. Não, Paulo está falando da sua experiência hoje. Paulo está falando da nossa experiência hoje. E com isso que nós vivemos hoje. Não define e nem justifica nossas más escolhas, mas é um raio-x, é uma olhada nos bastidores do que acontece cada vez que eu cedo à carnalidade. Uma terceira abnegação, meus irmãos, egocentrismo. Algo presente no pensamento mundano e carnal, claro, o egocentrismo merece um destaque, irmãos, porque aponta para uma existência voltada para si. Enquanto, por outro lado, o súdito do reino ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo.
Isso porque, irmãos, o amor por nós mesmos é o nosso padrão, é o nosso default. Eu não preciso ser ensinado a amar a mim mesmo. Eu já nasço cantando, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não preciso de ninguém que me ensine a isso. Eu choro no berço bem pequeno, porque eu sei que tem esse ser angelical que surge como uma madeira ou vem trocar minha fralda e vive para me servir. Olha como eu sou o centro do universo. Toda hora eles vêm aqui no berço falar alguma coisa comigo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. E aí eu vou crescendo, meus irmãos, e isso não precisa ser me consertado. Até as pessoas, meus irmãos, que supostamente parecem que se odeiam, esse é o ápice da demonstração egoísta do amor próprio. O ponto é, meus irmãos, que eu preciso ser ensinado um novo padrão. E o novo padrão é, como eu disse, ser um súdito do reino que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se nós tomarmos o amor próprio como ponto de partida, esse que não precisa ser ensinado, e usarmos como um padrão de amor, nós vamos entender duas coisas. Se eu entendo o meu amor próprio, e eu sei que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, onde é que vai estar o amor a Deus? Aqui. E se eu sei que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu já tenho meu padrão. Então, vou amar aqui. Então, o amor próprio, ele funciona, o amor por si mesmo, ele funciona como um padrão pelo qual eu vou amar a Deus, mais do que amo a mim mesmo, e como eu vou amar o meu próximo. Como isso funciona de verdade? Funciona, meus irmãos, quando nós anulamos o egocentrismo e vivemos o outrocentrismo, isto é, começamos a buscar um padrão de vida altruísta, outrocêntrico. Outrocêntrico para com Deus e outrocêntrico para com o meu próximo. Então esse é um outro problema, irmãos, do evangelismo de hoje, porque ele prega algo que é tudo ao redor e para o indivíduo. Venha viver a sua melhor vida agora, venha ser próspero, venha ter saúde. Isso continua achando os seus ouvidos para serem ouvidos, continua alcançando os seus adeptos, porque as pessoas querem isso. Quando o verdadeiro evangelho é, venha viver para outro, com O maiúsculo e com O minúsculo. E não é complicado isso? Porque nós temos, irmãos, pequenas expressões de viver para os outros na nossa vida. O instinto maternal e paternal é uma prova disso. Com raras exceções, porque o pecado também atinge isso daí, quais dos pais e mães aqui presentes literalmente não viveriam, matariam e morreriam pelos seus filhos? Então são expressões de altruísmo, mas se você parar para pensar, meus irmãos, tem o seu grau de autossatisfação. Porque mesmo quando nós somos altruístas para com os nossos filhos, há aquela satisfação de servir alguém que nós amamos. Ou seja, ainda está abaixo do padrão que anula completamente o egocentrismo. Não é interessante isso? Paulo explica, meus irmãos, como que esse outrocentrismo funciona, de novo na mesma passagem da kenosis, do esvaziamento de Cristo. Ele vai, inclusive, usar o esvaziamento de Cristo para ilustrar o que ele está querendo ensinar aos filipenses. Lá ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Calma aí. O que o versículo 1 está dizendo? Você se converteu, certo? Você foi elevado a um padrão de vida onde existe, olha só, motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. Então você foi levado a essa piscina enorme e está imergido em tudo isso. Que bênção! Só que aí você tem que nadar. Você tem que se manter. É como se fosse uma piscina, irmãos. Ao contrário. E a força da gravidade do pecado, se você não nadar, você cai fora dela. Então pensa na piscina, inverte no mundo de cabeça para baixo. Você tem que continuar nadando para se manter aonde? Comunhão no Espírito. Profunda afeição e compaixão, exaltação de amor. Eu estou lá, servindo aos outros, servindo a Deus é uma maravilha. Por quê? Versículo 2.
completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Eles não estavam tendo. Lembra? Discussões, contendas no meio da igreja, trifena e trifosa, outros também. Tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. A igreja estava dividida. Não como os coríntios, que estavam divididos por personalidades, mas estavam divididos entre as suas ideias. Cada um estava com a sua agenda, puxando para um lado próprio. Acho que a igreja deveria ser assim, acho que deveria ser assado. Eu não concordo com o irmão fulano fazendo isso, eu não gosto do irmão Beltrano, e a coisa estava feia. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha aí o mundanismo. Ou você vai dizer que existe algum mundo espiritual cristão onde você pode aceitar ambição egoísta e vaidade? Não, né? Mundanismo. Largue o mundanismo, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Pronto, bem-vindo à vida estreita. Bem-vinda à abnegação. E o plano de Paulo, irmãos, obviamente o plano de Deus, ele é perfeito, porque se eu considerar a irmã Naí superior a mim mesmo, e a irmã Naí considerar a mim superior a si mesma, o que pode dar errado? O problema, meus irmãos, é quando eu começo a me achar alguma coisa. Quer seja por um cargo eclesiástico, quer seja por mais tempo de conversão, quer seja apenas porque eu sou metido mesmo, ou o que quer que seja que a carnalidade gere na minha vida e eu não consigo mais servir a minha irmã como deveria servir. Agora, irmãos, isso acontece mais facilmente e sutilmente do que eu penso. Quando eu vejo o irmão servindo, ocupado, trabalhando, e eu não me junto a isso, eu não sirvo junto, eu não faço a minha parte, eu estou dizendo, ele que lute. Isso não é meu problema. Ele que faça aí o que ele tem que fazer. Quando, na verdade, meus irmãos, a postura cristã sempre é me juntar àquele que está me servindo, oferecendo o meu contra-serviço, ou seja, o meu serviço de retorno àquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, ontem teve o culto de missões, nosso secretário executivo da denominação trabalhou durante semanas para esse culto acontecer, pastor Rodrigo preparou uma mensagem, os irmãos ensaiaram até um coral, que a irmã Williane participou, pessoal do louvor, atenção, atenção. Os irmãos prepararam durante semanas. Eu tinha ainda algumas coisas que eu queria preparar sobre a IBD de hoje. Eu tinha ainda algumas coisas que eu tenho que preparar para a mensagem de hoje, mais tarde. Então, eu tinha uma desculpinha de não ir. Mas aí eu lembrei, meus irmãos, que meus irmãos passaram a semana se preparando para me servir. Eu tomei uma banho, me arrumei e fui. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando eu compreendo o quanto eu sou servido, eu sirvo em retorno. Com o que quer que esteja ao meu alcance. Com o que quer que seja requerido de mim. E muitas vezes esse serviço vai passar completamente desapercebido. As pessoas fazem coisas que nós nem sabemos, mas elas estão fazendo. Essa igreja estava com um problema em que cada um estava seguindo sua própria agenda, seu próprio desejo. E Paulo muda isso dizendo que eles precisavam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, largar a ambição egoísta, largar a vaidade e considerar os outros superiores a si mesmo, servir. E olha só como ele continua. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu repito, se eu cuido dos interesses dos outros, os outros cuidam do meu interesse, o que pode dar errado numa igreja local? E aí ele coloca no versículo 5, antes de entrar na kenosis, na passagem do esvaziamento de Cristo, seja a atitude de vocês, versículo 5, a mesma de Cristo Jesus. E aí ele vai continuar, que sendo Deus, já entendeu? Nossa, Paulo, você não podia dar um exemplo assim, mas já vai logo para Jesus, já queima logo a cartucho grande. Mais à frente, meus irmãos, ele vai dar o exemplo de Timóteo e de Epafrodito, mas ele começa pelo exemplo que nos cancela todas as desculpas. Como a frase de Sextante, se ele é Deus e morreu por mim, nada que eu faça por ele é sacrifício demais, porque ele já fez. Irmãos, eu aprendi uma frase naquele curso lá em Singapura, muito interessante, você jamais vai conseguir dar mais do que Deus.
A aula era sobre finanças e sobre ofertas, sobre esse tipo de coisa. Mas isso aplica tudo. Tudo. Você jamais vai dar mais do que Deus. Se você acha que vem ao culto e você presta ao culto e você, Senhor, por hoje estamos quites, né? Não está quites nada. Você é eterno devedor. Você não vem ao culto para pagar nada. Você não presta culto, você não serve. Irmãos, nós somos da história de Jesus aquele camarada que devia e foi perdoado. Devia milhões e foi perdoado. Do 10 mil denários. 10 mil talentos. Nós somos aquele que tem uma dívida impagável. Por isso que ela precisava ser paga na cruz. E hoje não fazemos nada para dar algum retorno. Além dessas abnegações, irmãos, não há como deixar de fora do caminho apertado duas outras questões fundamentais para nós encerrarmos. Sofrimento e obediência. Pastor, hoje você não vai falar nada assim agradável, não. Caminho apertado, mundanismo, carnalidade, egocentrismo. Agora, sofrimento. Lembre-se, a gente está falando do caminho apertado. Não está falando da Autobahn da Alemanha com 4 faixas, você pode dirigir a 200 por hora, não. Bem, sofrimento e obediência. Sofrimento é um importante elemento no tratar de Deus conosco. Qualquer que seja, irmãos, o tipo de sofrimento, quer sejam lutas, quer sejam perdas, lutos, doenças, perseguições, a própria luta contra o pecado, se nós desperdiçarmos o sofrimento, nós vamos passar pelo caminho apertado do discipulado e não vamos aprender absolutamente nada. E um dos melhores textos para falar sobre isso é Tiago capítulo 1. No versículo 2 ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, segundo o nosso Senhor, há perspectiva de alegria no sofrimento. Aliás, o texto diz, grande alegria. Claro, meus irmãos, que quando nós estamos no meio do problema, no olho do furacão, nada realmente nos parece nem remotamente alegre. Pelo contrário. Nós temos direito a ficarmos tristes, ficarmos abatidos, isso não é o problema. O olho do furacão é um lugar ruim. No meio da tempestade a coisa não é confortável. Então, como é que eu faço, irmãos, para não ser tomado por esse momento e isso me definir? Eu olho mais adiante. Eu olho para as promessas futuras. Eu olho para os produtos do sofrimento, porque eles são animadores. O que é? Uma fé aprovada, perseverança, maturidade, integridade, está no texto. Por muitas dessas coisas, meus irmãos, muitos de nós temos orado ao longo dos anos, Senhor, me ajuda a crescer na vida espiritual, e a gente geralmente fala, me ajuda a ser mais perseverante, me ajuda a ter uma fé aprovada, me ajuda a ter maturidade, me ajuda a ser uma pessoa mais íntegra. Seus problemas acabaram. Deus criou a solução, e a resposta está aqui. Deus vai fazer isso através das provações na sua vida. Isso não significa, meus irmãos, que a sua existência será uma existência de sofrimento, e dor, e tristeza, e lágrimas. Não. Mas que você precisa andar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. As suas escolhas diárias, quando você diz cada vez não às ofertas do pecado, não às ideias do mundo, você está andando por esse caminho, você está encarando essas provações. Eu sei, Tiago estava falando de coisas ainda mais graves, o povo estava morrendo. Mas se nós não tivermos, irmãos, um equivalente na ausência da perseguição, nós estamos fora disso daí. Porque se esse texto vale apenas para os irmãos que estão lá na Nigéria, para os irmãos que estão lá no mundo muçulmano, na Coreia do Norte, para que esse texto serve para nós? Não, ele serve para nós também, porque as nossas provações, diferentes das deles, é verdade, elas são reais. E elas têm que ser encaradas de uma maneira que vão ser instrumento de Deus na minha vida. E o sofrimento, irmãos, então é uma ferramenta para nos ajudar nessa outra questão fundamental que eu mencionei, que é a obediência. O salmista declara, no Salmo 119, 2 vezes essa verdade.
No versículo 67 ele diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. O castigo aqui do Salmo 119 não é necessariamente uma disciplina pelo pecado, mas alguma correção que o salmista precisava na sua vida. E Deus fez isso através da provação. Versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. De novo, o salmista está sendo moldado por Deus através do sofrimento para a obediência. O caminho largo, meus irmãos, é o caminho onde eu mando em mim mesmo e a minha vontade é soberana. O caminho apertado é totalmente diferente. O caminho apertado é onde vale o que Jesus diz em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ontem nós falamos sobre missões e o pastor Rodrigo, eu até publiquei o slide, falou dos mais de 500 mil roraimenses ou moradores do estado que não conhecem a Jesus. E eu fiz um breve cálculo. Eu não lembro mais exatamente quanto deu o número, e até faço calcular novamente aqui, era 517 mil, e nós somos aproximadamente 2.000 batistas. Isso significa que você tem 258 pessoas para alcançar, e todo o estado seria convertido. Eu sei que isso nunca aconteceria, porque minha teologia, graças a Deus, está em dia, mas entendeu o meu ponto? Só os batistas, tá? Eu sei que tem mais irmãos, muito mais irmãos, mas vamos tomar só porque, afinal de contas, era a abertura de missões estaduais da Convenção Batista de Roraima. Só os batistas têm, sob sua responsabilidade, 258 pessoas por cabeça para alcançar. E eu fiquei pensando, irmãos, eu sei que isso é um número absurdo e altíssimo para nós fazermos sozinhos. Você sabe por que esse número é altíssimo? Porque mesmo quando eu começo a diminuí-lo, eu não tenho plano, eu não tenho estratégia. A gente tem estratégia como passar naquele concurso, como chegar até o casamento, a gente tem estratégia para tudo. Como eu vou chegar do ponto A até o ponto B? Qual foi a última vez que você planejou a conversão de alguém? Qual foi a última vez que você planejou o envolvimento na vida de alguém que tivesse começo, meio e um potencial fim? Obviamente, dependendo da ação do Espírito Santo. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que todas as vezes que eu falo sobre evangelismo, sobre alcançar as pessoas, eu jamais estou falando de resultados. Porque, de novo, minha teologia está em dia, e eu sei que é Deus que dá o crescimento, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Agora, jamais alguém vai se converter sem que alguém pregue. Isso não existe. Ninguém vai... Rapaz, acordei hoje, acho que eu sou crente. Vou ali para a comunidade Batista da Videira agora, sou crente? Não, isso não vai acontecer. Ninguém vai amanhecer convertido. Como você e eu não fizemos, não aconteceu também. Aí, meus irmãos, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E os meus 258 vão se transformando em 270, 280, 300, porque a população cresce, né? Não para de nascer menino. Hoje à noite vocês vão ver isso mais uma vez. E eu simplesmente acho que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque tem a ver com um estudo, pastor. Eu sou esquecido do que a gente está falando? Não. Eu estou falando sobre obediência. Sobre como, meus irmãos, a obediência escapa por entre os nossos dedos e a gente nem percebe. Evangelismo se transformou na igreja moderna em uma opção ou algo que nós achamos que os outros têm que fazer. Então, enquanto nós estávamos ontem um culto maravilhoso, muito bonito, bem planejado, de abertura de missões, e realmente falamos de dinheiro, o alvo da campanha deste ano, tantos mil. Eu fiquei pensando se as pessoas prestaram atenção na mensagem. Porque o tema da campanha, irmãos, é tempo de lançar as redes. Não é tempo de lançar a rede, vamos arrecadar dinheiro. Eu sei que o dinheiro é importante, os missionários têm que ser sustentados, né? Tem que se construir mais 2 prédios de igreja no interior, já compraram o terreno, eu sei disso. Mas
A obra de missões não é para o camarada. Nossa obra de missões, meus irmãos, não é, pega o seu boletim, não é para essas 6 pessoas que estão aí, essas 6 famílias. Elas estão fazendo missões na África, na Europa, no interior do Brasil, é verdade. Mas e na nossa Jerusalém? Na área de missões, meus irmãos, a igreja do Senhor tem se transformado em um exemplo de desobediência. E é uma daquelas áreas que você e eu temos que avaliar a cada um de nós, cada um a si. E perguntar se você, de fato, tem andado pelo caminho estreito em obediência. E eu poderia citar, meus irmãos, tantas e tantas outras áreas. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Resume tudo. Todos nós, meus irmãos, somos muito fãs da graça de Deus, porque ela realiza maravilhas em nossas vidas e, é claro, foi por meio dela que fomos salvos. Mas Paulo explica para Tito que essa graça, ela não apenas nos colocou por dentro, passando pela porta estreita. Ela continua agindo na nossa vida. Para pegar outra coisa que temos falado na nossa igreja muitas vezes, o evangelho não é apenas a porta pela qual você entra, ele é também o caminho pelo qual você anda. E olha o que Paulo fala a Tito, no capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a entrada pela porta estreita. Ela se manifestou salvadora. Ela nos passa pela porta. E aí, olha só. Depois ela nos conduz pelo caminho apertado. Continuação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. No resumo que a gente falou, ela nos ensina a viver além do mundanismo, da carnalidade, do egocentrismo, entender o sofrimento como instrumento de Deus e viver em obediência. Graça de Deus. Então, meus irmãos, não temos que reformar o caminho apertado, o caminho estreito. Nós não temos que redecorá-lo, modificá-lo. Não temos que comprar uma retroescavadeira espiritual e não deixa eu ampliar aqui as margens porque está muito apertado. Nada disso. Eu tenho que me adequar a ele, pela graça de Deus. Eu que tenho que entrar no programa e não modificar o programa para que ele possa me caber. Muito mais, meus irmãos, nós poderíamos dizer sobre esse texto, mas mais importante agora é nos perguntarmos, após ter entrado pela porta estreita, eu tenho andado alegremente, voluntariamente, desejoso pelo caminho apertado? Todo esse detalhamento da renúncia necessária para caminharmos por ele pode ser reconhecido em minha vida, isso que vimos até agora nesse estudo. Jesus diria que a minha justiça é superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei? Se eu fosse avaliado pelo Senhor, Ele poderia de fato dizer que aquilo que eu tenho vivido é o contrário, é o eu, porém, lhes digo, que Ele ensina em Mateus 5 e 6 em especial. Que o nosso desafio, meus irmãos, nessa manhã, seja olhar para nossas escolhas. Na segunda, quando estamos no trabalho, na semana inteira, quando estamos em casa, as escolhas na igreja, as escolhas na minha vida espiritual. Se eu tenho de fato optado dia após dia, porque o termo é, se alguém quer vir após mim, tome diariamente, dia após dia, vimos semana passada, a sua cruz e siga-me. Não é só no domingo, não é só quando é conveniente, não é só quando eu gosto do caminho, é dia após dia. Vamos orar, meus irmãos? Queria convidar-nos a tirarmos um minuto de oração, depois eu vou encerrar o nosso tempo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, ó Pai, como nós temos resistido, reclamado ao desconforto que andar pelo caminho estreito causa em nossas vidas, causa, ó Deus, a nossa inclinação ao pecado e nossas escolhas mundanas. Causa, ó Deus, a nossa tendência de dependermos mais de nós mesmos, de resistir às tuas provas da nossa vida, a murmurar e muitas vezes agir em desobediência.
Reconhecemos isso, ó Deus, porque queremos clamar pela Tua graça, para que possamos de verdade ser reconhecidos como o Teu povo era no começo de Atos, o povo do caminho apertado, do caminho estreito. Ajuda-nos, ó Deus, a saber, ó Pai, que termos sido chamados pelo Senhor, escolhidos para esta minoria, como o texto mesmo diz. É uma honra, é um privilégio que não pode ser tomado de maneira leve pelas nossas vidas. Não pode ser tomado de maneira vã, superficial. Mas possamos, ó Deus, examinar-nos, olhar a nossa vida a cada dia e continuar clamando pelo Senhor, pela Tua graça, para que ela nos eduque, nos ensine a viver de maneira piedosa, justa, no meio, ó Deus, de uma sociedade corrompida, corrupta, para que nós possamos brilhar como estrelas, brilhar como o Senhor. Abençoa, Deus, o dia que temos pela frente, que hoje possamos retornar, ó Deus, aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém.